Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês. Eu coloquei até uma roupa preta aqui porque eu tô meio de luto. Talvez não seja nem porquê de luto, né? Já que a gente tá falando da política brasileira, que há muito tempo vem assim, e talvez a gente espere demais de algumas figuras dentro do cenário político brasileiro que não tenha muito a entregar. A gente sabe que o Brasil está tomado neste momento no que diz respeito ao Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, por parlamentares que têm uma atuação muito mais similar de um bandido ou de um criminoso que atua, inclusive, para atender aos interesses de uma organização criminosa, que alguns chamam de partido, outros chamam de grupos políticos, mas que na realidade representa o seu próprio interesse. Só para a gente entender o que está sendo discutido no Congresso Nacional neste momento, o que a Câmara dos Deputados aprovou, lamentavelmente, inclusive, com alguns votos do Partido dos Trabalhadores, que, segundo algumas informações que vieram a público, 12 deputados federais do Partido dos Trabalhadores votaram a favor da PEC da bandidagem. Hoje veio a informação de que o Hugo Mota procurou o presidente Lula e que o presidente, inclusive, do União Brasil também teria procurado o presidente Lula para pressionar o Partido dos Trabalhadores a votar em peso ali em relação a essa PEC da bandidagem. Se o Partido dos Trabalhadores não votassem, eles não iriam aprovar algumas pautas. O presidente Lula prontamente disse que ele era contra, mas abriu ali para que a bancada do Partido dos Trabalhadores votasse como quisesse. E infelizmente 12 deputados acabaram cedendo à pressão ali do Rueda e do Hugo Mota e decidiram votar para apoiar a chamada PEC da bandidagem. Isso vai ser evidentemente revertido, se não no Senado Federal, no STF, porque várias das informações que são inseridas nesse projeto de emenda à Constituição são criminosos e violam inclusive princípios constitucionais. Mais uma vez o STF vai entrar pelo meio, vai decidir que não poderia se ter colocado algumas coisas que eles colocaram ali e eles vão choramingar, dizer que o STF está promovendo ativismo jurídico, que o STF está promovendo ativismo disso, que o STF está promovendo ativismo daquilo. Só para vocês terem noção, por exemplo, ontem se tinha conseguido tirar o voto secreto, Para quem não entendeu do que eu estou falando, é o seguinte, para você entender tudo dessa PEC da bandidagem, se um parlamentar cometer crime, por exemplo, matou alguém, o que é que o Congresso Nacional determinou com a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC da bandidagem? Que ele só pode ser preso e investigado se o Congresso autorizar. E se o Congresso não autorizar, Carlito, não acontece nada com ele. Não, mas isso é um absurdo. Jamais a política brasileira permitiria um negócio desse, porque isso é um absurdo, mas até para a política brasileira isso é absurdo demais, Calma que já aconteceu, meus amigos, no passado, tá? Para quem não conhece, existiu no passado um deputado federal chamado Hildebrando Pascoal. Ele era deputado federal lá do Acre, fazia parte ali de um grupo de extermínio, ele ficou conhecido inclusive como o deputado da motosserra, muito famoso inclusive por ter matado ali especificamente um monte de pessoas através do grupo de extermínio dele, mas duas mortes que ficaram bem marcadas ali, que acabaram complicando a já difícil situação dele. Foi a morte do mecânico Agilson Firmino, que teve o corpo esquartejado com a motosserra, e o filho dele de 13 anos, que também foi morto. Carlito, e o que aconteceu no caso do Hildebrando Pascoal? Bom, ele agiu livremente por muito tempo. Como assim, Carlito? Um deputado que se sabia que mandava matar pessoas, inclusive cortar em partes com motosserra, não foi preso e nem investigado? Não, porque dependia da licença. O STF precisava de uma autorização do Congresso Nacional, junto com as outras autoridades, para investigar e, quem sabe, julgar esses indivíduos. E o que é que aconteceu? O Congresso nunca, de 88 até 2001, que foi quando isso ficou vigorando, nunca o Congresso Nacional permitiu que um bandido fosse investigado. Um bandido que estivesse dentro do Congresso Nacional cometido crimes de morte. Não é meramente desviar dinheiro público não, tá? E este não é o único caso não. Tem um caso também, por exemplo, do governador da Paraíba, o Ronaldo Cunha Lima, que atirou contra o rival político, o ex-governador Tarcísio Buriti, que estava em um restaurante chamado Restaurante Gulliver, em João Pessoa. O caso na época teve grande repercussão mundial, inclusive. Na época, informações que circularam, davam conta ali que o Cunha chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas conseguiu um habeas corpus. Esse tiro que ele deu no Tarcísio Buriti foi em 93. Em 95 ele foi eleito, tomou posse ali como, na verdade tomou posse em 95 como senador da República e passou a contar com a imunidade parlamentar que duraria 8 anos do seu mandato.
que duraria 8 anos do seu mandato. Por mais de uma vez o STF tentou punir ele ali por conta das condutas criminosas que ele teve, mas não conseguiu ir para frente. Por quê, Carlito? Porque dependia da aprovação do Congresso Nacional. Só para vocês terem noção, por exemplo, enquanto se teve ali vigorado, por exemplo, esse projeto basicamente de impunidade, né, que liberava parlamentar cometer crime sem ser punido, de 88 a 2001, foram mais de 300 pedidos de investigação feita contra parlamentares que cometeram crime. Sabe quantos foram aceitos? 0. Nenhum foi aceito. Então, além dessa blindagem nesse nível, né, dessa bandidagem, porque é o que essa PEC representa, é uma PEC da bandidagem. Além de tudo isso, né, de depender do Congresso Nacional para se determinar se o indivíduo pode ou não ser investigado e, em consequência, ser preso, o Congresso também incluiu que presidentes de partido, como, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, o Antônio Rueda, o Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira tem cargo de senador, mas se ele não tivesse cargo de senador, se ele fosse só presidente, por exemplo, de partido, ele teria também prerrogativa especial de foro privilegiado, mesmo se ocupar cargo que lhe dê esta função. Isso aí é uma das inconstitucionalidades que tem nessa peça. Só que além de tudo isso, digamos que um parlamentar bolsonarista tenha cometido um crime, tenha mandado matar alguém, e se tem a prova que ele cometeu um crime, que ele matou alguém, tem a filmagem, tem a vídeo, tem a tudo. O Congresso Nacional precisaria votar para determinar se a polícia poderia fazer a investigação e prender este parlamentar. Só que, pasmem, tá? O voto para determinar se o STF, se a polícia poderia ou não fazer valer a lei contra esse parlamentar, seria secreto. Hoje ele é público. Você sabe quem votou contra e quem votou a favor, por exemplo, de afastar o não parlamentar. No projeto deles, inicialmente estava o voto secreto, que eles conseguiram mudar, né? Na madrugada se teve uma movimentação, no final da noite de ontem teve uma movimentação para mudar, o voto passou a ser público e, pasmem, tá? Porque a PEC da bandidagem teve uma outra alteração hoje. Como assim, Carlito? Teve uma outra alteração hoje? Sim, meus amigos, teve uma outra alteração hoje. Foi retomada o trecho que fala sobre o voto secreto para determinar se parlamentar pode ou não ser afastado ou investigado pelo cargo, pelo crime que ele cometeu estando no cargo. Quem apresentou, Carlito, esse projeto aí para aglutinar na emenda ali? Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Qual que é o PP, Carlito? O PP é o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. É o partido que geralmente tem vários corruptos investigados. Isso aconteceu em 2006, nos escândalos de corrupção anteriores. Isso aconteceu na Operação Lava Jato. Isso está acontecendo agora, de novo, no escândalo das emendas. Só para vocês terem noção, por exemplo, neste momento a gente tem cerca de 80 parlamentares e ex-parlamentares investigados por roubar, passar a mão no seu dinheiro e no meu dinheiro. E aí aquela coisa toda que até 15 dias atrás, 20 dias atrás gritava que não, a gente deve aprovar esse projeto do foro privilegiado aí, de acabar com o foro privilegiado, porque nós somos iguais às pessoas do povo. Nós somos iguais às pessoas do povo. Por que que na hora de nós sermos julgados, nós seremos julgados como pessoas especiais? E aí eu volto a essa pergunta, não é, Sóstenes? Vocês que são pessoas que são iguais a nós do povo, podem matar, roubar, desviar dinheiro, e para que se abra uma investigação contra vocês, vocês precisam decidir quem do povo tem essa prerrogativa. Ninguém. Eu tenho várias discordâncias, por exemplo, com o senador Alessandro Vieira, que é aqui do meu estado, mas eu vi uma entrevista que ele deu mais cedo em um veículo desses aí da grande mídia, dizendo o seguinte: parlamentar que está votando pela PEC da bandidagem está fazendo duas coisas. Ou sinalizando para o criminoso que ele pode entrar para a política, que ele será perdoado, ou ele é criminoso. Não faz nenhum tipo de sentido. Não faz. Comenta o que você acha de tudo isso. Vai lá na rede social do deputado que você votou, cobra ele, e vai na rede social do senador que você votou também, cobra ele. Por quê? Pelo que depende ali, pelo que eu apurei, dos senadores da República, esse projeto não tende a passar por lá. Mas os parlamentares perderam a vergonha na cara e não estão nem aí para o cometimento de crime. Compartilhe esse vídeo, meu amigo. Se inscreva no canal da Revista Fórum.
deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!